Todo conflito começa de um lugar invisível, uma necessidade não atendida. Nós temos que identificar as nossas necessidades não atendidas, porque quando a gente identifica isso, a gente entende o que está vivo dentro da gente. A gente consegue entender quem que nós somos de fato. Quando o nosso foco está no outro, no que o outro está fazendo, a gente não consegue se olhar e a gente não consegue se conhecer. E é essencial que a gente se conheça, para que a gente consiga se conectar com o nosso divino, com a nossa essência, com o nosso espírito. Quando o ser humano ele se sente criticado, ele procura se justificar. Então, se justificar e ou acusar de volta. Ele quer se blindar. Então, se a gente quer ser ouvido, se você quer ser escutada, se você quer que o que você está falando, o que você está expressando para o outro seja levado em consideração, porque quando alguém faz alguma coisa, principalmente dentro de um relacionamento, né, que a gente quer que tenha que dar certo, uma relação que a gente precisa a gente precisa viver com ela, como por exemplo uma relação com o chefe, é isso que eu quero dizer, ou com uma mãe, com o pai, enfim. Se essa pessoa faz algo que deixa a gente mal, para baixo, na verdade a gente precisa se comunicar com ela para que as coisas que nos ofendem não aconteçam mais. Então, dentro dessa comunicação a gente quer ser ouvido, a gente não quer simplesmente falar. Muitas vezes a gente quer falar, a gente precisa colocar para fora, desabafar, mas a gente também quer que haja mudança da outra parte. Para que isso aconteça, para que a mudança da outra parte aconteça, a gente precisa ser ouvido. E ouvido com empatia. Não basta que a outra pessoa simplesmente escute e não faça mais o que a gente está pedindo porque ela está com raiva, porque ela está com medo, né, das punições, como a gente falou na aula anterior. Ela precisa entender de fato que o que ela fez, de repente, não é que não seja coerente, mas que te machuca, que te fere. Então precisamos parar de achar que a gente está com a razão toda, que a gente é dono da verdade, que o que a outra pessoa está fazendo é errado. Quando qualquer pessoa, tanto eu quanto você, se sente criticado ou acusado, a tendência é se defender. Então, se você usa acusações, se você usa palavras que soam como acusações ou exigências, a pessoa ela não vai te escutar. E aí vai começar esse debate, né? Que muitas vezes é extremamente cansativo, consome a nossa energia. E aí você fala de um lado, a pessoa fala do outro, e aí começa e aí aquilo vai cansando. Meu Jesus Cristo, eu sei bem como é que é, porque eu com o meu marido, a gente ficou muitos anos desse jeito, a gente simplesmente não conseguia se entender. Foram 9 anos de relacionamento, só namorando, porque a gente se amava muito, não conseguia terminar, mas também não conseguia se entender. E aí era aquela discussão, e teve um momento na minha vida que simplesmente eu não aguentava mais, porque consumia muito a minha energia. Então eu precisava falar alguma coisa pra ele que estava me incomodando, eu já sabia que ia ser aquela novela. Ou ele, quando vinha falar alguma coisa comigo, eu já estava completamente sem paciência, porque eu sabia que a gente ia ficar ali naquele debate, mas por quê? Eu não sabia me comunicar com ele não sabia se comunicar comigo. Mas eu sempre estava em um lugar acusativo. Era ele que não me escutava. Era ele que era difícil de se comunicar. E ele estava sempre nesse lugar, se justificando. E eu, meu Deus, que ódio! A conversa não evolui, a conversa ficava ali, eu falando e ele se justificando. E eu não estava conseguindo entender que é porque eu estava conversando de uma forma que soava para ele, de repente, crítica ou acusativa. Eu não tinha esse conhecimento, esse entendimento. Então, se você usa principalmente palavras como deve, você tem que, você sempre, você raramente, essas são palavras que a outra pessoa que está ouvindo, ela vai entender como se você estivesse fazendo uma exigência para ela. E aí, vai ter tudo isso aí que a gente acabou de falar. Então, quando você fala de si mesma, quando você expressa as suas necessidades, é mais fácil que a outra pessoa te escute com empatia e te entenda de verdade e faça o que você está pedindo, não apenas uma vez, mas para sempre.
Descobrir as nossas necessidades e as necessidades do outro é fundamental para a harmonia, para uma comunicação não violenta. Só que não é fácil. Não aprendemos isso, né? Pelo contrário, aprendemos a esconder, a colocar embaixo do tapete. As nossas necessidades, elas estão totalmente ligadas aos nossos sentimentos. Quando nós temos as nossas necessidades atendidas, a gente se sente feliz. Quando nós não temos as nossas necessidades atendidas, a gente se sente triste. Isso gera, ou não necessariamente triste, mas a gente se sente com sentimentos negativos. Necessidades atendidas, sentimentos positivos. Necessidades não atendidas, sentimentos negativos. Que pode ser tristeza, raiva, frustração, enfim. As necessidades, elas são universais. Então, todo mundo tem as mesmas necessidades. Uns vão sentir mais, outros vão sentir menos, a depender das experiências de vida que essa pessoa teve. Se as necessidades delas foram todas atendidas durante a infância dela, que é no período que ela está se formando, que ela tá se desenvolvendo ali quem que ela é para o mundo, aí ela vai ter menos necessidade. Por isso que às vezes se alguém me xingar, né, por exemplo, me chamar de feia, de repente eu vou ficar muito indignada, vou achar isso como um absurdo, de repente se alguém te chamar de feia, você não vai ligar. Então isso vai depender muito de como que está a minha autoestima e como que está a sua autoestima. E nós devemos garantir que a necessidade de todos os seres humanos sejam atendidas. Sim, se todos nós fizermos a nossa parte, a gente já contribui um pouquinho para que a necessidade de todos sejam atendidas e que todos nós consigamos viver em harmonia. E eu vou falar das necessidades básicas segundo o economista Alfred McNiff. E eu não li, ele é um economista, né? Então eu não li, mas ele foi mencionado no livro que está sendo usado como base para esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que é o livro da linguagem não violenta. Então, quais que são as necessidades básicas que todo ser humano tem? Nós temos a necessidade, aí é muito importante você anotar isso daí, porque a primeiro momento não vai fazer sentido, né? Você discute com alguém fala alguma coisa pra você fica com muita raiva. O que tem a ver com essas necessidades aqui? Mas se você for refletir, e é isso que você vai fazer a partir de agora, refletir, isso daqui vai servir como um mapa, né? Para você entender quais que são as suas necessidades que podem ser que não estão sendo atingidas naquele momento ali. Então, necessidade de subsistência, as necessidades mais básicas, né? Necessidade de se alimentar, de ter um abrigo, de ter uma roupa, necessidade de ter proteção contra o clima, a própria necessidade de segurança, a necessidade de empatia, né? Que você tenha empatia por mim, que você me entenda, a necessidade de confiar que o que você está me falando é certo, de confiar em você, de acreditar que você não está mentindo para mim, necessidade de lazer, diversão, descanso, necessidade de amor e de viver em comunidade e de aceitação, de viver nessa comunidade com amor e sendo aceito pelos outros. Necessidade de autonomia para poder fazer o que a gente quer. Então, olha só, se você está exigindo da pessoa, olha, eu quero que você faça isso, olha, você precisa ser mais responsável, você precisa guardar mais dinheiro, você precisa falar comigo direito. Você está podando a necessidade de autonomia dela. Você está exigindo que ela faça algo, ela não vai querer fazer, porque ela tem a necessidade de autonomia, de fazer o que ela quer fazer. Então você precisa ter a sabedoria de explicar o seu lado para ela que ela queira fazer aquilo dali.